Buenos días. Yo no hablo muy bien español, entonces yo voy a hablar muy devagarito en portugués, pero espero que entendam. Nosso sindicato, Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, reúne maestros e reúne todas as outras profissões da escola pública, inspetores, merendeiras, porteiros, pessoal de secretaria, e é um dos sindicatos mais fortes da América Latina. Reúne em torno de 80 mil filiados, e é um sindicato que conquistou muitas vitórias para a categoria. É muito importante, eu fico muito emocionado de fazer aqui a saudação e falar nesse encontro de educadores populares da América Latina. Penso que temos que ter mais encontros como esse. E fico muito emocionado de falar para os companheiros do Chile, da Argentina, de outros países, enfim, mas principalmente do México, nesse dia 6 de julho, que é o dia, eu sou maestro de arte, e é o aniversário de nascimento da Frida Kahlo, que é uma companheira marcante na história da arte mundial. E começar a falar dela, falar como pintora, como artista, que dialogou com o surrealismo, que dialogou com um manifesto pela frente independente de arte, falar um pouco da nossa dinâmica, da nossa cultura, trazer aspectos importantes da nossa cultura e falar desse momento muito difícil da conjuntura. Talvez seja o momento mais terrível da conjuntura que todos nós estejamos passando. Talvez tenhamos tido uma conjuntura difícil na Primeira, na Segunda Guerra, na pandemia de gripe espanhola, mas na nossa geração, certamente essa é a pior conjuntura que a gente vive. Vivemos vários impasses e não me parece, eu ouvi o professor Miguel atentamente, e não me parece que o neoliberalismo perdeu o fôlego. Desde as eleições de diversos grupos e correntes conservadoras em todo o planeta, me parece que, pelo contrário, esses governos, inclusive o governo do meu país, o Bolsonaro, a gente costuma falar que ele é conservador nos costumes. Ele é contra os pobres, contra os negros, contra os LGBTs, contra as mulheres, mas ele é extremamente neoliberal do ponto de vista econômico. O que ele preconiza é um neoliberalismo radical que está sustentado na manipulação do tema da segurança pública, ou seja, mais violência, mais criminalização do povo pobre, inclusive do movimento social. No conservadorismo e reacionarismo, o tempo todo é a luta contra a emancipação das mulheres, dos povos LGBTs, quilombolas, negros, e um massacre sistemático desses povos, inclusive indígenas. Ele também está sustentado na manipulação do tema da corrupção. Foi isso que acabou derrubando o governo da Dilma Rousseff em 2016, como se ele próprio, não tivesse envolvido com corrupção, com as milícias, com o Estado paralelo. No tema da economia, e aí, olha, é a perspectiva neoliberal mais radical, em que o Bolsonaro fala que é melhor ter empregos do que direitos. Ou seja, a desregulamentação do trabalho e a precarização do trabalho em todos os níveis. Acabamos de ter no Brasil
o breque dos manos, uma greve dos trabalhadores de aplicativos. Ele está sustentado, por último, um forte pilar de manipulação de massas, manipulação da opinião das massas através de uma rede internacional de produção de fake news, de mentiras e de perseguições. Mas eu não poderia deixar de vir aqui e falar que o Bolsonaro não está só. E que me preocupa muito a situação do México. E como me preocupa muito a situação da Nicarágua. Não me parece que nesse momento de crise econômica mundial, de crise de saúde pública mundial, o governo Obregón e o governo Obrador, o governo Ortega e o governo Bolsonaro tenha seguido o caminho correto em meio à pandemia. Prefiro ficar com os exemplos de Cuba e do Uruguai, em que a pandemia está controlada, de países que seguiram à risca as orientações da OMS e aplicaram lockdown. São, inclusive, países em que os governos europeus recomendam, por exemplo, o turismo. Nós temos no México, hoje, 848 mil casos infectados. No Brasil, pasmem, 1.604.585 infectados. Temos no México 30.639 mortes. Temos no Brasil 64.900 mortes. Se nós somarmos o mesmo número de mortes do Brasil e do México, nós vamos chegar a 18% de morte da população mundial. Ou seja, não me parece uma boa condição para a crise e quero alertar os companheiros, quero debater com os companheiros que nós já tivemos um governo no Brasil que era um governo de frente popular, aliado da esquerda. E que não apresentou uma política que quebrasse a espinha dorsal do Estado, que quebrasse a espinha dorsal no sentido de combater os monopólios, combater o grande capital. Só para ilustrar, o Brasil ele cobra 0% de imposto sobre os lucros e cobra 4% de imposto sobre grandes heranças. Então, ele não foi um governo que combateu, de fato, o grande capital e sequer combateu o grande latifúndio. Começou, inclusive, a implementar uma reforma cruel no ensino médio que diminui o número de matérias. Então, o que me parece, vou fazer uma figura de alegoria, é que governos de frente popular, eles precisam ter, eu não sei como se chama, como se chama caranguejo. Caranguejo é crustáceo, que tem uma perna muito grande e uma perna muito pequena. Essa perna grande em governos populares ou de esquerda, elas têm que ser dos movimentos sociais, da educação popular, das organizações populares, das organizações sociais. Porque se a pata grande for a pata institucional desse governo, esse governo não vai avançar nas reformas tão desejadas por nós educadores. A crise pandêmica é uma guerra e nós temos que encará-la como uma guerra, porque é uma guerra para salvar vidas. Também aí no México, em 1938, foi elaborado pelo poeta André Breton e pelo revolucionário Leon Trotsky, com a ajuda do Diego Rivera, o Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente. Olha,
em 1938, há 82 anos atrás, esse manifesto abre com uma frase: a civilização humana está em risco. Camaradas da América Latina, é claro que na época eles estavam dialogando com o nazismo, com o fascismo, com o que estava acontecendo na Segunda Guerra Mundial. Mas vivemos hoje uma distopia. E segue o manifesto. Ele fala que todo capitalismo é liberticida. Todo capitalismo é contrário às liberdades democráticas. E com o avanço conservador, neofascista no mundo inteiro, a gente hoje pode falar, em meio à pandemia, que ele é ecocida, ou seja, ele acaba com a natureza, ele destrói o sistema. Para vocês terem ideia, a única coisa que cresce no Brasil em meio à pandemia é o desmatamento da floresta amazônica e o massacre dos povos indígenas. Ele, portanto, também é genocida e ele é etnocida. Ele acaba, ele destrói as populações originárias, destrói inclusive quando acaba com o seu entorno, com o seu ecossistema. Então, ele destrói toda a possibilidade de emancipação do ser humano, ele destrói todas as sociabilidades que não são sociabilidades do próprio capital. Nesse sentido, é preciso dizer que a pandemia ela tem um corte claro de raça. Só para vocês terem ideia, no Brasil, o principal número de mortes é de homens, pobres e negros. Dados do próprio Ministério da Saúde. 96% das pessoas que morrem são das zonas urbanas, portanto, das áreas periféricas, favelas, bairros de classe média. 58% dos que morrem são homens e 61% dos que morrem são pardos e negros. Ou seja, a pandemia tem um corte claro de classe. Enquanto o Uruguai está discutindo taxação do imposto de grandes fortunas, o governo federal do Brasil dá míseros R$600, menos que um salário mínimo para a população pobre. Ou seja, essa ajuda não chega e não vai chegar. Na educação nós temos uma crise de fato. Por quê? Um barão na Segunda Guerra Mundial falou que quando há sangue nas ruas é o momento de lucrar. E os grandes grupos econômicos, tanto da educação privada quanto das empresas de tecnologia, viram que esse momento da pandemia na educação é o momento de lucrar. É o momento de vender um programa de ensino à distância frágil, sem conteúdo, acrítico. E as empresas de tecnologia foram atrás, é claro. A população mais carente do Brasil, do México, do Uruguai, da América Latina, não tem acesso, não tem o mesmo grau de acesso às redes sociais do que a elite nesses países. Então, eles venderam a um valor absurdo, superfaturado, programas de educação à distância e de acesso à tecnologia, a dados móveis, para os governos públicos. Só que esse programa é um fracasso, porque a participação dos alunos nesse programa é baixíssima. Sabemos disso, mas sabemos que nesse momento nós todos temos um desafio, porque as burguesias nacionais pressionam os governos, que pressionam, os empresários pressionam também os governos para a retomada das atividades presenciais.
no Brasil, no México, em lugares que a curva pandêmica está no auge, ou seja, não chegou nem no seu platô, isso representa um massacre para um genocídio para profissionais de educação, para estudantes e para os seus familiares. Vou trazer mais um dado do Brasil. 84,5% das escolas brasileiras, censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 85% das escolas brasileiras apresentam somente estruturas elementares básicas. O que isso significa? Só tem água, esgoto, cozinha e um banheiro. Ou seja, as escolas já não estavam preparadas antes da pandemia e elas não estão preparadas no auge da pandemia. É preciso falar claramente para esses governos que as escolas de todo mundo, elas não, a gente não tem só crianças na escola, a gente tem profissionais de educação. E esses profissionais de educação, em geral, têm idade avançada, têm comorbidade, ou seja, são profissionais que vão correr risco nas escolas. É preciso falar que países desenvolvidos, ou mais desenvolvidos, se conceito de desenvolvimento é discutível, mas é preciso falar, como a França, a Alemanha, Inglaterra, todos esses países voltar atrás no retorno às aulas presenciais. Por quê? Porque há um mito de que criança não se contamina facilmente, de que criança e adolescente não vai sofrer com a contaminação, de que criança e adolescente não morre. Isso é um mito, isso é falso. Então, os governos, esses mesmos governos, e eu falei dos dados aqui da pandemia, mas a gente não pode esquecer de falar que esses dados são maquiados, são dados que não são dados reais, porque existe uma coisa chamada subnotificação. Então, o risco de ir por os postos de trabalho é grande. Os governos, antes de abrir a escola, deveriam saber que profissionais estão sob risco, ou seja, têm doença e comorbidade. Que profissionais têm familiares que estão em risco. Que profissionais não se sentem psicossocialmente preparados para o retorno às atividades nesse momento. Eu estou falando de antes de entrar na escola. Eu nem pisei no chão da escola. Se a gente falar do chão da escola, aí a gente vai para um Estado que deveria garantir equipamentos de proteção, álcool gel, medição de temperatura, que as turmas teriam que ser reduzidas, porque a OMS recomenda 2 metros de distanciamento entre alunos, que você teria que ter salas específicas para atendimento de alunos que apresentem qualquer sintoma da doença, que você teria que ter limpeza nas escolas de 3 em 3 horas, que você não poderia ter atividades em conjunta, como educação física, como atividades de lazer na escola, que você não pode acumular crianças no bebedouro, no banheiro. Essas pessoas não conhecem a escola. Essa elite perversa não entende que a escola, principalmente a escola popular e a escola pública, ela é feita de contato, ela é feita de afeto, ela é feita de convívio, como mostrou, como a gente viu na abertura, na dinâmica de abertura, como foi mostrado aqui para a gente. Jovens, adolescentes se tocam, têm afeto, têm carinho. Os profissionais de educação não têm treinamento para educar essas crianças para o uso dessa proteção. As escolas
precisariam de salas com ventilador e janelas. As escolas que têm, para concluir, as escolas que têm ar-condicionado precisariam de filtros hospitalares, porque o filtro comum favorece a proliferação do coronavírus. Fora as doenças como a síndrome de Kawasaki, causada fruto do coronavírus, startada pelo coronavírus. Então, para concluir, espero que essa pandemia, que a gente possa se reinventar, se repensar enquanto civilização. Eu vou fechar com um poema de um cantor brasileiro, que é o Raul Seixas, que ele fala que o sonho que se sonha só é só o sonho que se sonha só. Vou repetir. O sonho que se sonha só é só o sonho que se sonha só. Mas o sonho que se sonha em conjunto não é mais um sonho, é realidade. Um outro mundo é possível e esse mundo está na mão de nós, educadores populares. Essa transformação começa da educação popular no Brasil, no Chile, na Argentina, no México, em toda a América Latina. Muito obrigado. Muchas gracias, compañero Ricardo Pereira.